Após a morte de Jesus, alguns mortos ressuscitaram e andaram por Jerusalém. Vamos falar desse tema tão misterioso para os nossos dias. Vamos lá. Hilber, vamos fazer esse estudo incrível sobre os mortos que ressuscitaram. O Antônio estava aqui perto e falou, mortos ressuscitaram? Eu falei, sim, e ainda andaram por Jerusalém. Vamos explicar esse trecho aí. Foi até uma dúvida de um irmão lá no grupo, né, nosso, e também vamos aproveitar para dar um contexto profético dessa passagem incrível. Sim, e vamos entender se eles ressuscitaram para a vida eterna, né, ou se eles ressuscitaram e depois eles vieram a morrer novamente. Então, se você é novo aqui no canal, vou pedir para você já chegar dando uma curtida nesse vídeo para melhorar o nosso algoritmo, e também lembrando que aqui na descrição do vídeo você pode fazer download desse e-book, desse estudo, e lá no nosso site você tem mais de 160 e-books como esse aí. Você pode pegar lá e todo o material nosso é gratuito. Então, ó, acessa aí papocomdeus.com.br/estudos. Se você quiser fazer cursos com certificado, tem lá no nosso site também. Então, vamos aqui já pro e-book para a gente ganhar tempo nesse estudo. E esse trecho, Wilber, ele tá em Mateus 27, do 45 ao 56. Uma coisa que eu coloquei aqui de curiosidade é que o evangelho de Mateus, irmãos, é o único evangelho que relata desses mortos ressuscitando e entrando em Jerusalém. Ele deixa bem claro isso, que eles ressuscitaram e eles entraram em Jerusalém. Então vamos explicar por que eles entraram em Jerusalém, né? Qual foi o objetivo e também em que tempo eles ressuscitaram, né? Então, assim, muitas pessoas falam que quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, porque dá muito a entender isso. E nós queremos mostrar que, na verdade, eles ressuscitaram só depois que Jesus ressuscitou. Então, vamos lá. Os mortos ressuscitaram mesmo nessa passagem de Mateus? Então, a gente precisa interpretar as passagens e fazer uma boa exegese com o contexto inteiro do verso, tá? Mas como a gente não tem muito mais versos, né, ou como é que eu posso dizer? Mais passagem nos evangelhos sinóticos para a gente afirmar e atestar isso, então a melhor interpretação é a interpretação linear dos fatos, tá? O que é linear? É a interpretação da frase mesmo. Então, sim, mortos ressuscitaram. Mas esses mortos não foram aos céus e eles morreram novamente, assim como Lázaro e outros que Jesus mesmo ressuscitou quando esteve aqui na Terra. A promessa da ressurreição e glorificação de corpos é para o dia da expiação. Então, irmãos, a gente quer pontuar uma coisa. Esses mortos que ressuscitaram lá em Jerusalém, eles não ascenderam ao terceiro céu, ou eles não estão à destra de Deus Pai. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, esses mortos não estão lá. Por que eu tô falando isso, Wilber? Porque eu tava dando uma estudada nesse trecho e parece que Ellen G. White fez algum comentário sobre isso, dizendo que esses mortos andaram por Jerusalém, testemunharam em Jerusalém e depois eles foram arrebatados ao terceiro céu. Veja, nós não temos textos que possam afirmar isso. E lembre-se, todas as vezes que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não deve afirmar com certeza. Certo, Wilber? Certo, perfeito. E só para complementar, né, Max? Pode ter alguém chegando agora e não saiba o que seria o evangelhos sinóticos. São os evangelhos que são um relato mais histórico e que eles têm ali em comum algumas passagens, tipo Marcos, Mateus e Lucas, né? João, ele não entra como sinótico. Então, dito isso, a gente percebe que essa passagem só aparece em Mateus e não tem mais nenhum outro texto que possa nos apoiar para a gente colocar alguma conclusão nisso, né? Então, como o Max falou, colocar como a Ellen G. White fez, pode dar erro, porque a Bíblia não fundamenta nem um pouco sobre o que aconteceu depois com esses mortos. Mas, provavelmente, eles não ressuscitaram, não foram ao terceiro céu, eles voltaram a morrer e vão ressuscitar com todos na vinda de Cristo, na última trombeta. Maravilha. Olha que Paulo fala em Tessalonicenses 4. Lembra que ele fala... quando o Senhor vier, ele vai nos arrebatar as nuvens. Primeiramente, aqueles que dormem. Ele fala, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos chegar na frente deles. Primeiro aqueles que morreram em Cristo, depois os que estiverem vivos, seremos arrebatados nas nuvens. Então, irmãos, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Na sua tradução aí, as portas do inferno, tá? Inferno é uma tradução tardia do século IV de São Jerônimo. Nós vamos deixar um card para você aqui em cima
para você estudar sobre o inferno. Onde estão a alma daqueles que morreram em Cristo? As almas daqueles que morreram estão no mundo dos mortos, ok? Não está no terceiro céu. Então você vai ver que Jesus vai tirar todos os seus santos de lá no último dia, tá? Em Ezequiel 37 também, no Vale de Ossos Secos, ele fala: vocês saberão que eu sou o vosso Deus, quando no último dia eu vos abrir a sepultura ao povo meu. Então, as almas estão aguardando ainda o dia da ressurreição, ok? Mas no seio de Abraão, obviamente, tá, irmãos? Não é um lugar com lago de fogo. Aí, se você quiser fazer um estudo sobre o inferno, vou deixar o card aqui para você. Você vai ver que o inferno tem as divisões, seio de Abraão é um local de conforto e assim sucessivamente, tá bom? Vamos voltar aqui pro vídeo rapidinho para a gente ganhar velocidade? Então vamos lá. Quando que esses mortos ressuscitaram? No verso 51 e 52, dá a entender que eles ressuscitaram quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Porque lá diz assim, ó: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram. Então parece que quando Jesus, né, inspira, faz o último inspiro ali, entrega o espírito ao Pai, o véu é rasgado e os mortos ressuscitaram. Mas você vai entender que existe uma pausa nessa narrativa. Lá no verso 53 diz o seguinte: dá para entender que os mortos ressuscitaram depois da morte de Jesus. Porém, nós podemos ver um salto na narrativa no verso 53 mostrando o seguinte, ó: saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém. Então os mortos só ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. Então Jesus foi ressuscitado e depois esses mortos foram ressuscitados. Ou seja, Jesus é primícia dos que dormem, né? O Wilber pregou aqui 3 comentários bíblicos para a gente ver, comentaristas bíblicos. Primeiro, Bacon, ele fala assim: o rasgar do véu está registrado nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. Mas o tremor de terra e a ressurreição de alguns mortos só estão registrados em Mateus. Então você vê que só Mateus vai falar desse tremor, né? E também desses mortos ressuscitando. Mas o grande terremoto está nos 3 evangelhos, porém os mortos ressuscitando só em Mateus. Comentário wesleyano: o incidente registrado nos versos 51b e 53 sobre o terremoto, a abertura dos túmulos e a ressurreição de muitos santos só é encontrado em Mateus. Os corpos dos santos foram levantados depois da sua ressurreição, isso é Cristo, então eles saíram da tumba e andaram pela cidade santa. Então, fica claro que até os comentaristas também entendem que a ressurreição só foi depois da ressurreição de Cristo, ok? O que finalmente aconteceu a esses santos que ressuscitaram não nos é dito em nenhum dos evangelhos, nem na Bíblia, né? Em vez de trabalhar com os problemas envolvidos, parece melhor apreciar o simbolismo espiritual sugerido. Morrison coloca dessa forma: na morte de Cristo é a verdadeira vitória sobre a morte, o verdadeiro ingresso da vida. E tem o último comentarista bíblico aqui, que é o Versby, né? Ele fala exatamente a mesma coisa, que os santos saíram da sepultura após a ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Então, fica claro pra gente que esses mortos ressuscitaram sim, tá? Somente no Evangelho de Mateus, e a gente pode entender isso, na verdade, como após a ressurreição de Cristo. Por quê? Eu quero te dar a nossa interpretação agora. Por que só depois da ressurreição de Cristo? Lembra? Teve um grande terremoto. Deixa eu puxar aqui para mim, só para a gente poder contextualizar. Existiu um grande terremoto. Então esse terremoto abalou toda a Terra. A Bíblia fala que nunca houve um terremoto daquela forma. Então esse terremoto, ele rasgou o véu do templo, e o próximo estudo que a gente vai fazer é sobre o véu do templo. Tem um contexto espiritual profundo. Fica com a gente que esse estudo vai emocionar vocês. É o próximo estudo, chamado O Véu, o Mistério do Véu Rasgado, né? Então, assim, após aquele grande terremoto, irmãos, rasga o véu do templo, os mortos ressuscitam depois da ressurreição de Cristo, mas a gente entende o seguinte, olha só, assim como foi tido esse grande terremoto e rasgou o véu do templo, muitas tumbas racharam. Você vai ver que o texto na Bíblia fala que as rochas se fenderam. E você sabe que túmulo, antigamente, a tumba não era na terra, não enterrava os corpos na terra. Era feito nas rochas, né, em cavernas. E aí se rolava uma grande pedra, igual a pedra que ia no túmulo de Jesus. Era uma pedra grande, como essa pedra mesmo que eu coloquei aqui no fundo desse estudo. Então era rolado ali. Como teve um grande terremoto, rachou essas pedras. E veja, Jesus morreu por volta da hora 3 horas da tarde, mais ou menos. Algumas pessoas colocam entre 3 e 4 horas. 6 horas começava o Shabat, Wilber. Então 6 horas começava o Shabat. Tudo que eles queriam era que Jesus morresse antes. Lembra? Que deram autorização para quebrarem os pés dos crucificados para que eles morressem rápido. Só que quando o cara chegou lá, nenhum osso de Jesus foi quebrado, porque Jesus já estava morto.
né? Então eles já tiram Jesus rápido da cruz, né? Porque o Shabat vinha logo na sequência. Então sabemos que como teve um grande terremoto, as pedras racharam, e aí, como tinha o Shabat, ninguém ia trocar pedra de sepulcro, ninguém ia fazer nenhum tipo de manutenção, principalmente em sepulcro, porque os judeus não poderiam se contaminar, e era o Shabat, eles não poderiam fazer serviço. Então no terceiro dia, ou seja, no dia após a morte de Jesus Cristo, Jesus ressuscita. E aí com eles, aqueles túmulos que estavam com as pedras rachadas, esses mortos saem também. Porque você imagina, o cara morreu, tá lá dentro do sepulcro com a pedra lá, né, Hilber? Ele não pode sair de lá, não tem como ele sair de lá. Mas faz sentido, se a gente parar para fazer uma análise, a Bíblia fala que as rochas fenderam. Então essas pedras que estavam no sepulcro foram quebradas também. Então assim, quando Jesus ressuscita, esses mortos ressuscitam também. Mas como é que ele sai de lá de dentro? As pedras foram quebradas, os sepulcros foram rachados. Então ele tem como sair lá de dentro. E a Bíblia diz que eles entram em Jerusalém testemunhando que Jesus Cristo, nele não foi encontrado pecado, que ele era o Messias que haveria de vir, que ele venceu a morte e ressuscitou, que eles estavam sendo testemunhas, né, de Cristo ressuscitado. Então por que Jesus ressuscitou eles? No nosso entendimento, tá? Para que eles fossem testemunhas em Jerusalém e depois até todos os confins da terra. Então, assim, muitos de Jerusalém, a Bíblia fala que passaram a crer por conta desses milagres, né? Tanto que Jesus fazia milagres exatamente para indicar a mensagem e o mensageiro, que ele era o mensageiro que haveria de vir, que era o Messias, ok? E a mensagem, que é a mensagem do arrependimento, é o chamado do evangelho. Então, sim, mortos ressuscitaram, sim, as pedras se fenderam, muito provavelmente após a ressurreição de Jesus Cristo, como a Bíblia relata, esses mortos não encontraram dificuldades para sair da sua tumba e estavam ali presentes também, certo, Hilber? Agora nós vamos dar o contexto espiritual. Você quer fazer algum comentário, Hilber? Não, certíssimo. E só também complementar que o Shabat, né, ele começava às 6 horas. Então, por isso você tem toda essa movimentação rápida, porque se Jesus ele morre na terceira hora, né, da tarde ou na quarta hora da tarde, então você tem ali 2 horas para enterrar, para fazer todo o procedimento, porque, de novo, começa às 6 da tarde. E como o Max falou, parece ser consenso, né, tanto na interpretação como na academia, de que esses mortos eles ressuscitaram mesmo e que tem ali um contexto espiritual para essa ressurreição desses mortos, né? Que é ali, já adiantando um pouquinho, mostrar a vitória de Cristo sobre a morte. É verdade. Ó, outro contexto aí. Jesus, nesse trecho aí de Mateus 27, do 45 e 56, Jesus, ele chega a falar ao Pai, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Você já deve ter ouvido falar. Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, é o momento que Jesus se torna maldito naquela cruz. Algumas das pessoas que assistiam à crucificação, e também os soldados romanos, entendeu que ele clamava por Eli, porque se a gente entender, Jesus não falou em hebraico ali. Então isso também já é um consenso da academia, ok? Da academia de teologia e de alguns historiadores do primeiro século, que Jesus tinha falado aramaico, porque a fonética do aramaico aproximava muito com a do hebraico. Então, quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, era como se ele apontasse para Elias, e as pessoas falassem assim, ele está clamando por Elias, ele está chamando por Elias, mas Jesus não estava chamando por Elias, tá ok? Ele estava falando em aramaico, e, portanto, a fonética do aramaico é muito próxima do hebraico. Então, fica esse adicional aqui para vocês. Olha só, eu quero agora, finalizando, deixar um contexto espiritual para você, por que os mortos ressuscitaram com Cristo, e aí eu quero deixar uma exortação para a igreja, né, e uma observação para a igreja. A palavra fala o seguinte, irmãos, deixa eu ver se eu converso isso aqui com vocês, em vez de a gente ficar lendo. A palavra diz que era a hora mais negra, né, que o céu se enegreceu, e houve um silêncio muito grande, depois um grande terremoto, então tornou-se negro, o dia se tornou negro. Eu quero fazer umas conexões com você. Você percebe que as pessoas ressuscitam, né, depois, e entram em Jerusalém e vão anunciar que Cristo, sendo testemunho de Jesus, né, que Cristo havia vencido a morte, que em Cristo não foi encontrado pecado, então ele não poderia ficar no Hades, porque nele não tinha pecado. Nós podemos fazer uma contextualização espiritual apontando isso para frente. Como Jesus levantando, né, ressuscitando as suas testemunhas, judeus e gentios, você sabe que já estuda com a gente, que as duas testemunhas do Apocalipse são judeus e gentios no corpo de Cristo. Jesus vai levantar através do Espírito Santo, né, e através do Espírito de Elias e de Moisés, assim, a unção de Espírito de Moisés e Elias vai estar sobre as suas duas testemunhas, para novamente sermos testemunhas
dentro de Jerusalém. Aí você fala, nossa, Jerusalém terrestre? Não, é Jerusalém celeste. Você vê que esses mortos, eles ressuscitam e eles entram em Jerusalém terrestre. As duas testemunhas que vão estar dormindo na última hora, vamos dizer assim, a igreja passando por um grande sono espiritual, o Senhor há de despertar, ou seja, ressuscitar novamente, como diz lá em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e tal. Ali se formou em Atos dos Apóstolos, na descida do Pentecostes, na festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e também é uma profecia lançada para o futuro. Então, na última hora, o Senhor vai avivar novamente, vai ressuscitar as suas testemunhas para que pregue para Jerusalém, que é de cima, como fala Gálatas 4, Paulo vai falar da Jerusalém de baixo, que é a escrava, e a de cima, que é livre, para que a gente profetize novamente para povos, línguas e nações os estatutos, os juízos e as ordenanças do Senhor. E assim como naquele dia estava negro, o dia se tornou negro, a hora que as duas testemunhas estarão ministrando sobre a terra, será um tempo de grande negridão, de grande escuridão, ou seja, símbolo do pecado, da grande apostasia, ou seja, a apostasia chegou ali no seu ápice. O Senhor vai ressuscitar novamente as suas testemunhas, que vão estar mortas, dormindo, né? E vão acordar novamente para que ministre na última hora para Jerusalém a respeito dos mandamentos do Senhor e que o dia do juízo de Jesus está chegando. Então tem uma conexão espiritual importante aqui, e eu queria fazer essa exortação para a igreja, que essa passagem tem que inspirar a gente, para que a gente desperte hoje, para acordar a igreja que está dormindo. Então sejamos nós as testemunhas do Senhor na última hora, para que Deus possa contar com a gente, certo, Wilber? Certo, Marcos, perfeito. Então é isso, você tem essa passagem que ela mostra ali também, ela tem essa referência a esse último tempo, né? Tanto é que em Apocalipse 17 vai falar que a besta tem o poder, né, com os reis da terra por 1 hora. Então a gente pode associar com essa 1 hora sendo essa hora mais densa, mais escura, né? Que simboliza esses 3 anos e meio finais de perseguição. E o interessante, né, que o próprio evangelho, né, não agora em Mateus, mas em João, vai ter um gancho que é legal a gente analisar, que é quando Jesus ele ressuscita Lázaro, a irmã de Lázaro, né, a Marta, ela fala, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Né? Então ela já sabe que a ressurreição, ela já tinha em mente que a ressurreição da igreja, a ressurreição do corpo de Cristo seria no último dia. Assim como Paulo falou, os que são de Cristo na sua vinda. Só que aí Jesus Cristo, ele vai e fala, né, eu sou a ressurreição e a vida. Então a gente vê que também tem um aspecto ali, também... do contexto da época, mostrando que ele é a ressurreição e aquele que nele crê, esse sim viverá. E aí quando ele ressuscita também esses mortos, mas eles ressuscitam para testemunho e depois eles voltam a morrer e eles vão ressuscitar todos juntos ali na vinda do Senhor, ou seja, os que são de Cristo na sua vinda. Maravilha, maravilha. Então, irmãos, a gente sabe que a ressurreição mesmo para a glorificação de corpos é somente no último dia. Então, todos esses que ressuscitaram, eles morreram novamente. Tá, ok? Jesus fez essa promessa, ele falou assim, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei do maná escondido. Seus pais comeram maná no deserto, mas morreram, mas aquele que comer do meu maná, esse nunca mais, jamais morrerá. Maná como corpos glorificados, glorificação de corpos que será no último dia, amém? Esse estudo que a gente gostaria de fazer com vocês, fazer também um alerta para a igreja despertar, né, a igreja que ainda está dormindo, está desperta, e que esse verso inspire vocês para que a gente continue sendo baluarte das verdades do Evangelho do Senhor para toda a terra. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se você quiser pegar um e-book como esse e mais de 160 e-books outros, você acessa o nosso site. Todo o nosso material é gratuito. O Ministério do Papo com Deus é um projeto evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Estamos edificando uma morada para o Pai e estamos preparando uma noiva para o Filho. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.